Si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y la haremos que nos obedezca. Essa frase emblemática de Hugo Chávez retrata bem como a natureza foi como um grande inimigo da Venezuela. Era dezembro de 1999. Na costa norte da Venezuela, o estado de Vargas vivia um clima de celebração. As praias de águas mornas, as montanhas cobertas de verde e grande fluxo de turistas faziam daquele pedaço de litoral um verdadeiro paraíso tropical. Casas coloridas se espalhavam pela encosta e o som das ondas misturava-se com o das feiras de Natal. Mas algo estava prestes a mudar. O céu começou a escurecer de um jeito estranho. Nuvens densas se formaram sobre as montanhas e a chuva caiu com uma força que ninguém lembrava ter visto antes. No começo, parecia apenas mais uma tempestade tropical. Mas aquela seria a tempestade que transformaria o paraíso em inferno. Em menos de 24 horas, o volume de chuva ultrapassou 400 milímetros, o equivalente ao que deveria cair em um mês inteiro. As encostas, encharcadas, começaram a se soltar, e as pessoas, sem perceber, já estavam presas em uma armadilha natural. A tragédia começou silenciosa. Primeiro, vieram os riachos transbordando. Depois, os pequenos deslizamentos. Mas, por volta da meia-noite do dia 15 de dezembro, as montanhas começaram a rugir. O chão tremia como se houvesse um terremoto. Da encosta, milhões de toneladas de lama, pedras e destroços se desprenderam ao mesmo tempo. Era como se toda a montanha tivesse se levantado contra a cidade. Rios inteiros de lama desciam das serras, arrastando carros, casas e pessoas. Alguns blocos de pedra tinham o tamanho de caminhões. As ruas de Vargas se transformaram em rios marrons e violentos. A força da água destruía tudo. Prédios inteiros desmoronavam em segundos. Pontes eram arrancadas como brinquedos. O barulho era ensurdecedor. Um rugido constante que vinha das montanhas e do mar ao mesmo tempo. Não havia para onde correr. As pessoas subiam em telhados, tentando escapar. Outras se agarravam a postes ou árvores, rezando. Mas a lama não tinha piedade. Ela avançava como um animal vivo, engolindo tudo que encontrava. Em apenas algumas horas, vários bairros desapareceram do mapa. O deslizamento principal atingiu uma área de mais de 60 quilômetros de extensão, arrastando tudo até o oceano. Quem sobreviveu descreveu o som como o fim do mundo. A chuva não parou. Durante 5 dias, Vargas foi isolada do resto do país. As estradas foram destruídas, as linhas telefônicas cortadas e o aeroporto tomado pela lama. Sem comunicação, ninguém sabia o que estava acontecendo. Helicópteros do exército sobrevoavam a região, mas o cenário era inacreditável. Bairros inteiros tinham desaparecido. Lugares que antes eram cheios de vida, hotéis, escolas, praças, estavam soterrados sob toneladas de terra. Do alto, via-se apenas manchas marrons e corpos espalhados na lama. As equipes de resgate enfrentavam o impossível. Não havia onde pousar. Não havia para onde ir. Cada passo era um risco de ser engolido por outro deslizamento. Os sobreviventes vagavam pelas ruas em silêncio. Muitos estavam cobertos de lama, com o olhar perdido, sem saber onde estavam seus familiares. Alguns chamavam pelos filhos, outros carregavam fotografias sujas, tentando reconhecer rostos entre os mortos. O cheiro da decomposição começou a tomar conta do ar. Sem eletricidade, sem água potável e sem alimentos, o desespero crescia a cada hora. Apenas o som dos helicópteros do mar lembrava que o mundo ainda existia além dali. Quando finalmente o tempo abriu, o horror ficou visível. A costa venezuelana havia sido completamente redesenhada. Montanhas inteiras desapareceram. Rios mudaram de curso. Cidades foram soterradas sob até 10 metros de lama e pedras. As autoridades ficaram sem saber o que fazer. Os registros civis haviam sido destruídos. Não havia como identificar os corpos. O governo declarou estado de calamidade nacional. As estimativas variam até hoje, mas acredita-se que entre 10 mil e 30 mil pessoas tenham morrido em Vargas, uma das maiores tragédias naturais da história da América Latina. Em algumas áreas, mais de 90% da população desapareceu. Muitos foram levados para o mar e nunca mais encontrados. O exército venezuelano teve de evacuar centenas de milhares de pessoas.
Cidades inteiras foram abandonadas. O que restou foram ruínas e silêncio. Enquanto o governo tentava organizar os resgates, o país inteiro assistia estarrecido. As televisões mostravam imagens de casas soterradas, corpos sendo resgatados com pás, sobreviventes sendo carregados nos ombros. O então presidente Hugo Chávez, recém-eleito, visitou a região e prometeu reconstruir Vargas. Mas o trauma era maior do que qualquer promessa. Doações vieram de vários países e abrigos foram montados em ginásios e escolas. Mas muitos nunca conseguiram voltar. Famílias inteiras foram separadas. Alguns sobreviventes, incapazes de lidar com a perda, tiraram a própria vida nos meses seguintes. A reconstrução foi lenta e dolorosa. Algumas áreas foram declaradas inabitáveis. Outras foram reconstruídas, mas as cicatrizes continuaram visíveis. O solo instável, as montanhas feridas, tudo lembrava que a tragédia podia voltar. A tragédia de Vargas mudou a história da Venezuela. Mostrou o preço da negligência ambiental, da ocupação irregular das encostas, da falta de planejamento urbano. Mas também revelou o poder da solidariedade. Médicos, soldados, voluntários e vizinhos trabalharam lado a lado, cavando com as mãos, arriscando a própria vida para salvar outros. E, no meio da destruição, nasceram histórias de coragem, de mães que protegeram filhos com o corpo, de homens que voltaram para resgatar desconhecidos, de pessoas que caminharam dias até encontrar abrigo. Hoje, passadas mais de 2 décadas, Vargas ainda guarda as marcas daquele dezembro sombrio. A natureza se refez, o verde voltou às montanhas, mas sob o solo ainda dorme a lembrança de milhares de vidas que o tempo não apagou. O que aconteceu em Vargas não foi apenas uma tragédia natural. Foi um aviso, um lembrete de que, quando o homem desafia a natureza, ela responde, e sua resposta é sempre maior do que imaginamos. As montanhas que um dia protegeram aquela costa se tornaram o instrumento da sua destruição. E o mar, testemunha silenciosa, devolveu apenas destroços. A tragédia de Vargas é uma ferida aberta na história latino-americana, uma história que precisa ser contada, para que nunca mais se repita.